Uma boa história, ela nos tira do lugar, não é mesmo? Ela tira a gente do lugar comum, daquilo que a gente conhece, do previsível. E uma boa história, ela também pode nos presentear com um enigma para ser desvendado, ou então como uma mensagem oculta. E quando ouvimos uma boa história, uma coisa importante pode acontecer. Então tomem cuidado, hein? Ela pode nos revelar novos caminhos, caminhos possíveis. Tempestade em copo d'água. Todo mundo conhece essa expressão, não é? Mas Guimarães Rosa preferiu mudar esse ditado. E ele criou uma nova expressão para fazer com que a gente pense um pouco, talvez. Ele escreveu assim: é preciso um cálice ou um dedal cheio d'água para as grandes tempestades. A história que eu vou contar, ela se passa no coração da Irlanda, onde se vê os campos, os vastos campos, montanhas. É uma paisagem monótona e, ao mesmo tempo, bela. E no meio das montanhas, vê-se apenas uma meia dúzia de casas, perdidas ali. E numa dessas casinhas vivia um solitário jovem lenhador. Ele era alto, forte, cabelos e barba ruivos, mãos enormes, brutas, grossas. Ele era um homem bruto, por dentro e por fora. E os seus dias eram monótonos. Sabe aqueles dias monótonos? Que você acorda, trabalha, acorda, dorme. Ou então, trabalha, ganha dinheiro, gasta dinheiro, dorme, no dia seguinte acorda e assim vai. A rotina deste homem era ir para a floresta cortar lenha. Então ele corta a lenha o dia inteiro, depois amarra a lenha, faz os feixes, volta para casa, toma uma sopinha bem sem graça e dorme que nem uma pedra. E num desses dias, ele se levantou, foi para a floresta e corta daqui, corta dali, amarra daqui, amarra dali, quando de repente uma escuridão cobriu completamente a floresta. O lenhador pensou: eu não vou me perder, não. Eu conheço essa floresta como a palma da minha mão. Eu vou achar o caminho de casa. E os seres da floresta não vão me dar nenhum medo. Ele não acreditava muito nos seres das florestas. Só que dele deu um passo e um estrondo anunciou uma tempestade. Em seguida, uma ventania varreu toda aquela floresta. Pingos enormes de chuva, gelados e pesados, começaram a machucar as costas daquele parrudo lenhador. E num minuto ele estava perdido na floresta, no meio daquela aguaceira. Ele não sabia para onde ir, quando de repente ele viu ali uma luzinha e pensou: aonde tem luz, tem gente. Então ele, determinado, saiu correndo, correu. Quando chegou na luz, era uma casinha de madeira. Então ele bateu uma vez, duas, três. E abriu aquela porta um velhinho sorridente. Bem-vindo, Rowan! Estávamos esperando por você. Rowan? Como aquele homem sabia o nome do lenhador? O lenhador não conhecia ninguém, e ninguém conhecia o lenhador. Mas estava chovendo, ele resolveu entrar. E quando ele entrou, ele se arrependeu. Porque as pessoas dentro daquela casa estavam fazendo uma coisa uma coisa que a gente adora fazer.
e que a gente não está fazendo. Uma coisa que a gente sente uma saudades enorme. Sabe o que é? Festa. Eles estavam fazendo uma típica festa irlandesa, que consiste no seguinte: é um círculo de cadeiras, as pessoas sentam e cada uma apresenta alguma coisa para embelezar os olhos, os ouvidos e enriquecer a alma. O que é? Uma piada, uma música, recitar um poema, contar uma história. Rowan detestava esse tipo de coisa. Ele achava tudo isso uma bobagem. Aquelas pessoas não tinham mais o que fazer. E as histórias, então? As histórias eram tão sem pé nem cabeça. Ele não tinha paciência nenhuma. Muito bem. Acontece que o anfitrião olhou para ele e disse: então, Rowan, o que você vai nos oferecer para que nós possamos chorar, se alegrar ou suspirar? Só que Rowan não sabia nada. Ele não sabia nem uma piadinha pequenininha, não sabia nem uma historinha de 2 linhas. Então ele começou a tremer. Apesar de ele ter bebido alguma coisa, ele não estava mais com frio, mas ele tremia de medo, porque logo, logo ia chegar a vez dele. E o que ele ia dizer? Então, Rowan, o que você tem para nos dar? Silêncio absoluto. Todos olhavam para o rapaz. Ele deu um sorriso amarelo e... Bom, e o anfitrião disse: não tem problema, meu filho. Quem não oferece nada, paga uma prenda. Faça o seguinte, vá até aquela porta, abra a porta. Você encontrará um lago. Sobre o lago tem um barco. Dentro do barco deve ter um monte de água nessas alturas, não é? Vá lá e esvazie o barco com este dedal. Rowan pegou o dedal, estava aliviado, pelo menos ele não teria que contar história nenhuma, não é? Foi até lá fora e realmente tinha um lago, um barco cheio de água. E a chuva já tinha parado. Então ele arregaçou as calças, entrou no barco e começou a tirar água de dentro do barco. Um dedalzinho. E tira daqui, tira dali, tira daqui, mas aquele serviço nunca ia terminar, não é? A água continuava lá em cima. Ele olhou para o lado, não viu ninguém, pegou o dedal, enfiou dentro do bolso. Aí ele pegou as mãos, fez tipo uma conchinha e foi tirando água do barco com as mãos. E tirou, e o vento passou, e tirou, e o vento, e ele tirando água, e o vento passando. E quando o barco já estava vazio, o barco estava à deriva. Tinha sido levado pelo vento. Rowan não via mais nada naquela escuridão. E o nevoeiro irlandês baixou. Ele não tinha o que fazer, então ele sentou e esperou. E quando o dia raiou, ele olhou ao seu redor e ele estava num outro lugar que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele estava completamente perdido. E aí ele começou a tremer de medo. E quando a gente tem medo, a gente se agarra a qualquer coisa, não é? A gente começa a rezar para todos os deuses de todas as religiões. Ou então a gente pega um objeto qualquer e vira amuleto. Então ele foi procurar aquele dedalzinho no bolso dele. E quando ele ia colocar a mão no bolso, adivinha? Ele não tinha mais as calças. Ele estava vestindo um vestido fino de gala, feminino. Aí ele pôs a mão na cabeça e falou: ah, meu Deus! E os seus cabelos agora eram longos e ondulados. E ele não tinha mais barba. Ele deu um grito e fez: ah! E a voz saiu fininha, que nem de mulher. Então ele foi se olhar no espelho d'água e, para sua surpresa, ele agora era uma mulher bonita. Rowan ficou completamente tonto, desequilibrado. De repente, ele perdeu os sentidos e ficou lá no barco. E quando ele recuperou os sentidos, ele estava numa praia que ele nunca tinha visto na vida.
Ele não, né? Ela, vamos chamar de ela agora. Então ela levantou o vestido, tremia de frio, era um frio de moça, e uma fome ainda de macho. Desceu do barco e não sabia onde estava, mas aí apareceu um cachorro. O cachorro veio abanando o seu rabinho e foi andando, e ela foi seguindo o cachorro. Foi seguindo, até que chegaram numa casa, numa porta. Então ela bateu. Uma vez, duas vezes, três vezes. E quem abre a porta é um rapaz, que olha para ela dos pés à cabeça e convida para entrar. Ele mora com a mãe, já bem idosa. Então os três passam a morar juntos. O rapaz nunca perguntou nada para ela. E ela foi ficando. Ela ajudava a velha nos afazeres domésticos, enquanto o homem caçava na floresta. E o tempo foi passando até que um dia a mulher morreu, a mãe do rapaz. E como era de se esperar, ele propôs casamento. E eles casaram. Tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E quando o mais velho tinha 7 anos, num lindo dia de sol, foram passear. E foram andando até que chegaram no lago. E quando ela olhou para o lago, havia um barquinho que tinha sido levado pelo vento, solitário sobre as águas escuras. E uma angústia começou a crescer dentro do peito dela. Um desejo inexplicável fez com que ela fosse em direção ao barco. Então, sem olhar para trás, sem dizer uma palavra, ela foi caminhando e, decidida, entrou na água, puxou o barco, entrou dentro do barco e avistou lá no fundo um objeto brilhante. Então ela pegou, era um dedal. Colocou o dedal no dedo e começou a girar. E passou um tempo observando aquele dedal e tentando como que desvendar um segredo daquele relevo tão delicado. E quando ela levantou a vista, ela já estava muito longe da borda. Ela já não avistava mais nada. E o nevoeiro baixou, a noite caiu, e como ela não tinha nada para fazer, ela sentou e esperou. E o tempo passou, até que ela chegou num lugar onde o barco ficou encalhado numa areia. Mas havia muita escuridão e ela estava atordoada, não sabia mais o que fazer, quando de repente ela se desequilibrou e foi ver. Agora ela tinha calças, não tinha mais o vestido. O seu cabelo era curto e tinha barbas. Ah, meu Deus, ela tinha barbas. Então, quando ele deu um grito, ela já tinha a voz grossa. Sim, ele tinha voltado a ser Rowan. Estava tonto, desnorteado. O que meu marido ia pensar? Dizia. O que meus filhos vão pensar quando me ver desse jeito? Então, pôs o pé em terra firme, mas continuava tonto. E foi caminhando naquela escuridão, de repente encontrou uma luz. Ah, onde tem luz, tem gente. Então, foi caminhando, decidido até lá. Quando chegou, era uma porta de madeira. Então, ele bateu uma vez, bateu 2, bateu 3. E quem abriu a porta? Aquele velhinho sorridente. Rowan, estávamos preocupados com você, meu caro. Conseguiu pagar a prenda? E ele disse, desnorteado ainda, cadê meu marido? Cadê meus filhos? As pessoas ficaram olhando para ele em silêncio e depois acharam que era alguma piada e começaram a rir, a rir. O velhinho percebeu que ele estava meio desnorteado, então pôs ele para dentro, colocou numa cadeira. E ele ainda perguntava, cadê meu marido? Cadê meus filhos? Então ele desatou a contar tudo o que tinha acontecido com ele. Como era o marido, descreveu em detalhes a sogra, a vida que eles tinham, os filhos, a menina, o cachorro, a casa, a praia, o lago. E ele contou com tanta verdade,
que as pessoas se emocionaram, riram e choraram e suspiraram, e todos acabaram concordando que eles deveriam dar o melhor prêmio daquela noite para Rowan, que esse era o costume daquele tipo de festa. A gente não sabe qual foi o prêmio, porque a história não diz. O que a gente sabe é que aquela vida do Rowan nunca mais foi a mesma. Ele nunca mais teve monotonia na sua vida. E dizem que se você for à Irlanda e vir um homem bem velhinho, sentado numa cadeira, em frente a um lago, manipulando um dedal, olhando os relevos desse dedal, é Rowan, que está até hoje tentando decifrar alguma mensagem oculta.